Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Mateus 4,4 diz assim, a palavra do Senhor. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Glória a Deus por essa palavra. E lá também em Salmos 119 e 103 diz assim, ó. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos alcanço entendimento, pelo que aborreço todo caminho errado. Pelo que aborreço todo caminho errado. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém? Glória a Deus por essa palavra. A palavra do Senhor está dizendo para nós que nem só de pão viverá o homem. E depois lá em Salmos está dizendo que quão maravilhoso é a palavra de Deus, é mais doce que o mel. Entendimento. Para quê? Para que nós venhamos lançar fora o caminho errado. Irmãos, não tem outro caminho, não tem outra solução, não tem outra direção, não tem outro caminho que nós possamos trajar, que nós possamos andar, a não ser pela palavra de Deus. Sabe? O mundo está sedento da palavra de Deus. O mundo está, como que eu posso dizer, anêmico da palavra de Deus. Quando o Senhor está dizendo que da palavra nem só de pão viverá o homem, aqui também está dizendo de alimento. No alimento físico e alimento espiritual. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, se Deus disse que nem só de pão eu viverei, mas de toda a palavra de Deus, então todo ser humano precisa ouvir a palavra de Deus. Todo ser humano precisa ouvir a palavra de Deus para quê? Para que ela possa alimentar o seu espiritual. E olha para você ver que aqui muitos, né, na Bíblia amavam ouvir a palavra do Senhor. Tá falando que ouvir a palavra do Senhor é como a palavra de Deus é como mel ao seu paladar. Ou seja, esse paladar que ele está dizendo é o paladar espiritual, irmão. É maravilhoso ouvir a palavra de Deus. É maravilhoso você sentar. Eu sei que é uma batalha espiritual muito difícil. Por isso que você nunca conseguiu, talvez, sentar, tirar um tempo e ler a Bíblia. Sabe por quê? Porque eu sei que a batalha é grande. Eu sei que há lutas espirituais terríveis contra a nossa vida para que a gente não venha ouvir a palavra de Deus. Para que a gente continue sendo anêmico, para que a gente continue sendo doente, entendeu? Porque o que sara a nossa doença do pecado, porque o pecado é que traz doença para a nossa vida, para a nossa alma, o que sara é a palavra de Deus. Ou seja, se nós estamos doentes pelo pecado, é a palavra de Deus que vai trazer a cura. Por quê? Através do quê? Através de nós ouvirmos e obedecermos a palavra de Deus. Ou seja, o que, como diz aqui, ó, diz assim, ó, lâmpada para os meus pés, não, mais aqui em cima, por meio dos teus preceitos, alcançam entendimento, pelo que aborreço todo o caminho do mal. Sabe quando é que você vai se aborrecer do caminho do mal? Quando você descobrir a verdade. Porque a palavra do Senhor diz, como que eu posso dizer? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, você de repente está no caminho do erro, no caminho errado, no caminho tortuoso. E o que vai te levar você a olhar para você e se constranger, sabe? De saber que você está indo para o caminho errado, que você está agindo de maneira errada. Irmão, é normal uma pessoa saber que está agindo errado e ela continuar agindo errado? Isso não é, nem ela quer isso. Mas há algo espiritual sobre a vida dela, que ela não consegue enxergar. Há algo que está cegando ela, que ela não deixa ela enxergar. Então, o que você tem que fazer? Você tem que colocar a palavra diante de você. Você tem que ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus vai te trazer fé. A palavra de Deus vai te trazer esperança. A palavra de Deus vai te colocar no lugar que você deve andar. Porque, como diz aqui, ó, de repente a pessoa tá andando no caminho tortuoso e ela não enxerga nem os erros delas. Eu já andei, irmãos, em caminhos errados e eu não enxergava meu erro. Sabe por quê? Porque eu estava nas trevas. As trevas faz você errar e você não enxergar o erro que você tá cometendo. Quando você está em trevas, você não consegue enxergar o tamanho do erro, o tamanho da consequência, o tamanho da dimensão dos erros de pessoas que vão ser magoadas
magoada, você não consegue entender o quanto as pessoas vão ser ali machucadas, sabe? Através daquela ação que você está fazendo. Você não tem entendimento. Você começa a não entender, você começa a ser uma pessoa fria quando você está nas trevas, porque você só vê, você só quer alimentar o seu eu, a sua carne. Então, assim como nós alimentamos a nossa carne, né? E que quando diz aqui, ó, lá em João 3,16 diz assim, ó, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Então, irmão, tá na hora de nós nascermos pelo Espírito de Deus. É ouvindo a palavra de Deus, dando condições ao Senhor a revelar a nós aquilo que Ele quer de nós, aquilo que Ele quer para nós. Então, nessa manhã eu quero falar, nós estamos falando do quê? Alimento espiritual e alimento físico. Então, o que você tem mais alimentado? O que você tem mais alimentado, a tua carne ou o teu espírito? Porque se nós alimentarmos mais a nossa carne, nós vamos ser seres depravados, seres que não têm um pingo de vergonha na cara, seres que vamos fazer as coisas, vai estar machucando pessoas e a gente não vai estar nem aí com nada. Por quê? Porque as trevas nos cegam. Porque as trevas não enxergam, não deixam nós enxergar o próximo, o mal que nós estamos fazendo pro próximo, a dor que o próximo vai sentir. Isso é estar em trevas. Mas quando você está na luz, você coloca no lugar do próximo, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque você tem o entendimento. Como está dizendo a palavra do Senhor. Como eu vou dizer de novo para você, ó. Por meio de teus preceitos, alcança entendimento. Ou seja, quando você for para algum lugar, quando você for errar, quando você for fazer alguma coisa que não seja da vontade de Deus, ou que você vai fazer para você próprio, você vai ter o entendimento do que aquilo vai correr por você. Por quê? Porque a sabedoria também ela traz prudência para o ser humano. Mas a pessoa que está nas trevas, ela não tem prudência. Ela só quer saber de cometer o ato dela. Mas a prudência, ela vem junto com a sabedoria. Ela vem junto com o entendimento. Então, o que nós precisamos, irmão, é de entendimento. Entendimento é o que nós precisamos na nossa vida. Para quê? Para que a gente venha entender as nossas obras, entender os nossos caminhos. Como diz aqui, entendimento através do entendimento pelo qual eu aborreço o erro. Ou seja, sabe por que muitas das vezes nós não aborrecemos o erro? Porque nós não entendemos aquilo que vai causar. Nós não entendemos, nós não conseguimos entender a consequência daquele pecado, daquele erro. Porque, irmão, o pecado é tão nojento, ele é tão imundo, que ele não só machuca você, né? Como que eu posso dizer? Ele machuca a gente de que forma? Aos poucos, ele é um engano na nossa vida. Então, o pecado, ele é enganoso em nossa vida. Ele é uma ilusão em nossa vida. Todo pecado, ele vem como uma forma de uma coisa boa, de uma coisa super prazerosa. Mas, no fim, o que leva a isso é destruição, é desonra. É como diz assim, é o que o diabo entra para fazer. Matar, roubar e destruir. Então, isso, irmão, é o que acontece na nossa vida. Quando nós não temos o entendimento, a direção de Deus na nossa vida. E quando diz aqui, ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, o que você precisa? O que eu preciso? De lâmpada, dessa luz, dessa palavra sobre a nossa vida. Né? Lâmpada é um símbolo, lâmpada é aquilo que clareia, aquilo que te mostra. Então, se você está num erro, se você de repente você está andando no seu próprio entendimento, porque nós caímos nessa tentação de querer viver no nosso próprio entendimento. Não viva, irmão, no seu próprio entendimento, porque nós mesmos precisamos ser livres de nós mesmos. Nós precisamos nos libertar de nós mesmos. Tem um louvor que diz assim: então liberta-me de mim. Que diz, o louvor pede que Deus, Jesus, vem, então liberta de mim mesmo. Paulo falou isso. Então liberta-me de mim, porque ele falou assim, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, eu acabo cometendo. Então isso é o que nós somos. Nós precisamos, irmão, da palavra de Deus. Nós precisamos da luz da palavra. Nós precisamos do entendimento da palavra, da direção da palavra. Então, para quê? Para que nós não venhamos ser mais carnais, porque todos nós nascemos carnais. Mas o espírito, mas conforme o tempo vai passando, os prazeres da carne chegam, a ilusão do mundo chega na tua porta,
aquela forma da gente achar que temos que imitar o mundo, porque o mundo é mais bonito, porque é divertido, a gente vai chegando e vai se iludindo com essas coisas. Mas, na verdade, nós precisamos da luz da palavra de Deus para quê? Para andarmos conforme a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque você não é dono da tua vida. A dona da tua vida é Deus. Você não manda na tua vida daqui 2 minutos. Quem está no controle da tua vida é Deus, da minha vida também. Então, quem somos nós? Nós podemos até andarmos, irmãos, rebelde, e a misericórdia de Deus pode até nos sustentar. Mas o dia que Deus nos parar, ninguém, você, nem eu, pode conter com Deus. Ai daquele que cair na mão do Senhor. Ai daquele que cair na mão do Deus vivo. Então, o que a desobediência traz sobre a nossa vida? Maldição. Mas a nossa obediência traz bênçãos de Deus sobre a nossa vida. E nós não precisamos correr atrás, ela vem atrás de nós. Então, nesta manhã, fica com essa palavra no teu coração. A luz é a palavra. Então, o que nós precisamos? Que essa luz venha a ser a direção para a nossa vida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós precisamos de quê? De luz. Nós precisamos parar, irmão, de andar nas trevas, sabe? Nós vamos ali um pouco, queremos dizer, muitas das vezes queremos dizer, muitas pessoas querem dizer que é da luz fazendo obra das trevas. Sabe, irmão, isso é insuportável. Eu não estou querendo aqui dizer que eu sou a santa, não. Eu procuro andar corretamente com Deus. Por quê? Porque eu busco entendimento na palavra do Senhor. Para quê? Para que essa luz, que essa lâmpada que eu estou dizendo que eu preciso ter e você precisa ter, revela sobre mim os meus erros e as minhas falhas. E o que eu busco? A palavra. Para quê? Para que eu tenha entendimento de andar na direção de Deus. E quando Deus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra do Senhor, eu entendo por quê. Porque a minha alma precisa ser alimentada da palavra. Mas o meu físico, eu já tenho o alimento que eu como. Todo mundo come alimento físico. Todo mundo faz isso. E com muito prazer. Mas o ser humano não quer ter o prazer, não tem o prazer de buscar o alimento espiritual, aquele que alimenta a sua alma, que é a hora que o medo, a fraqueza, a dificuldade bater, você está forte para suportar os teus sentimentos que gera dentro de nós quando uma alma está vazia. Então, que nós não venhamos ser anêmicos, irmãos, que nós não venhamos estar sedentos tanto a ponto de morrermos de sede, sendo que Deus é a fonte de água viva sobre a nossa vida. Porque Deus sacia a nossa fome, Deus sacia a nossa sede. Deus sacia tudo que há em nós através da palavra dele. É só nós darmos condições a Deus e deixar de querer andar no nosso próprio entendimento e deixar que Deus dirija a nossa vida. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O que você quer que Deus faz? Você quer que Deus faz tudo na tua vida, menos você entregando a tua vida para ele. Você quer que Deus faz tudo se resolver de um dia para o outro, mas você não quer entregar os teus caminhos. Mas a ordem qual que é? Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Se nós não tivermos disposto a pagar esse preço de colocarmos a nossa vida na mão de Deus e esperar nele, o tempo dele, e o mais ele fará, nós vamos só andar nas trevas, nós vamos só andar no caminho do erro. Por quê? Porque as coisas não vão dar certo. E as coisas não dando certo, a gente vive com o coração aflito. E o coração aflito, a nossa alma precisa estar alimentada para suportar a angústia, o sofrimento, a inquietude que há dentro de nós. Então, fica com essa palavra no teu coração. Não viva. Deus disse que o homem, eu, você, ser humano, não, nem só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra de Deus. Se você acha que você não precisa da palavra de Deus, um dia você vai entender que você precisa, que você precisou, mas você não quis, né, esse alimento, que muitas das vezes, por quê? Porque a pessoa não quer estar no espírito, mas a pessoa quer estar na carne, fazendo as obras da carne, que é tudo aquilo que é imundícia, que é tudo aquilo que é pecado, que é tudo aquilo que machuca o próximo, que é tudo aquilo que fere pessoas. Mas as obras do espírito sempre faz o bem pelas pessoas, mas as obras da carne não. A obra da carne fere não só o teu corpo, mas aqueles que estão todos em redor de você. Amém? Fica essa palavra no teu coração, porque Deus quer falar nesse momento ao meu e ao teu coração. Para quê? Para que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento, e crescer na graça e no entendimento dessa palavra que traz luz e entendimento para a nossa vida. Então, alimente a tua vida espiritual, alimente o teu espírito através da palavra de Deus, porque só assim você vai suportar tudo que vier pela frente sobre a tua vida. Amém? Fique na paz e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.